Graça e paz! Tudo bem? Bom, mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu espero que você já tenha tido a oportunidade de ver os outros 3 vídeos que foram lançados na semana passada. Nós teremos vídeos todas as segundas, as quartas e as sextas. E já para não perder nenhum vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e venha fazer parte dessa família que na verdade tem como foco a intimidade e a adoração genuína por Deus. O Senhor tocou no meu coração, simplesmente eu estava ali folheando a Bíblia, que Ele queria que eu falasse sobre adoração, que eu falasse sobre a identidade. E qual é a identidade do cristão? Qual é a identidade que nós temos? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, e nós iremos ler os versículos 21, 22, 23 e 24. A minha versão ela é a versão A Mensagem, para quem deseja saber, é essa aqui a Bíblia, que é a versão contemporânea. E começa assim: Mulher, acredite, está chegando a hora que vocês, samaritanos, irão adorar o Pai, mas não neste monte nem em Jerusalém. Vocês adoram como que tateando no escuro. Nós, judeus, adoramos na clara luz do dia. O caminho de Deus para a salvação veio por meio dos judeus, mas chegará o momento, na verdade já chegou, em que não importará como vocês são chamados ou onde irão adorar. O que conta para Deus é quem você é e como vive. Seu culto deve envolver o seu espírito na busca da verdade. Este é o tipo de gente que o Pai está procurando, aquele que é simples e honesto na presença dele em seu culto. Deus é espírito e quem o adora deve fazê-lo de maneira genuína, algo que venha do espírito do mais íntimo do ser. Somente dar uma pequena resumida, mais ou menos, sobre o que Jesus está falando aqui e por que ele começou a falar sobre a questão de adoração no templo ou no monte. Os samaritanos e judeus, eles não se misturavam, eles não andavam nem em cima da sombra de um do outro, porque existia ali um pensamento diferente dos dois povos, e justamente por esse pensamento diferente de adoração, que esse era uma das características, eles não se misturavam com eles, porque para os judeus somente podia adorar a Deus em Jerusalém, no templo, no santo templo. Mas para os samaritanos, eles adoravam o Pai no monte, que ali eles edificaram um templo também ao Senhor, que o monte é o Gerizim. Me perdoe se eu falar aqui alguma coisa errada, tá bom? Mas é basicamente essa a grande distinção deles. E uma outra diferença é que nos seus antepassados, há muito tempo atrás, existia a diferença de descendentes, que os samaritanos eram ao filho de Abraão, Ismael, e os hebreus, judeus, eram de Isaac, o filho também de Abraão. E ocorreu essa diferença, né, essa diferenciação, essa separação. Só que quando Jesus ele vai ali, né, está voltando já da sua caminhada, continuando seu ministério, que os discípulos vão comprar comida e Jesus está ali sozinho, e ele tem sede. Quando ele viu aquela mulher que ela estava ali buscando água, simplesmente ele pediu água para ela. Mas quando Jesus, ele simplesmente fala com aquela mulher e aquela mulher ela reconhece quem é Jesus e que ele é um judeu, ali há também a questão água. O que é a água? A água que sacia a fome, a água que sacia a sede, que nunca mais há de ter sede novamente. E aquela mulher, ela fica querendo saber sobre essa água. Jesus ganha não somente ela, mas ela consegue também chamar outros, né, outros vizinhos ali daquele povoado e também para ouvir o que Jesus havia falado. Leia o capítulo inteiro 4 e você saberá sobre o que eu estou falando. Mas o nosso foco aqui hoje é sobre adoração, e Jesus fala sobre essa questão da adoração porque acontecia essa distinção em adorar ao Pai em Jerusalém, no templo, e adorar no monte. Só que quando Jesus chega para aquela mulher e pede sede, e aquela mulher ela dá água para Jesus, mas na verdade quem não tem mais sede é a mulher, porque quem estava com sede na verdade era a mulher. Você consegue compreender quantas vezes Deus quer que nós adoremos a Ele, mas na verdade quem sai preenchido é nós. Quem sai vivificado em alegria, em plenitude somos nós. Jesus, né? Ele queria água, só que quem deu a água foi ele, na verdade. E Deus, quando ele quer adoração, quem somente recebe a adoração é ele, mas através da adoração ele também transfere a cura, ele transfere o seu poder, ele transfere aquilo que nós saímos e chamamos de alegria de espírito. E irmãos,
quando a gente começa a verificar o que está acontecendo hoje em dia com a adoração e o que ela está significando para os cristãos, com a identidade do cristão, que não é só simplesmente levantar a mão, fechar os olhos, entoar cânticos espirituais, mas somente adorar com uma adoração em espírito e em verdade, uma adoração com uma renovação de mente, como diz lá em Romanos 12, do 1 ao 2, mas uma adoração que muda, que transforma a nossa vida e que a nossa vida seja transformada através dessa adoração. Deus pede para que nós o adoremos, Ele não somente pede para que nós o adoremos por adorar, ou então seria simplesmente adorar por adorar, mas adorar é mais que adorar. Espero que você esteja entendendo o que eu quero dizer, o que eu quero falar aqui ao seu coração. Eu espero que o Espírito Santo esteja tocando no seu coração e te perguntando que tipo de identidade, que tipo de adoração você tem sido, que tipo de adoração você tem feito a Deus. Será que Deus está se agradando daquela adoração que você está levando a Ele? Mas aqui o nosso foco não é só simplesmente adoração no templo, assim como era a briga dos samaritanos e dos judeus. Mas era mais do que isso, e era isso que Jesus queria ensinar àquela mulher. Era uma adoração em espírito e em verdade. Nós vivemos 365 dias. Nós não vivemos somente nos cultos nos domingos. Deus quer isso de nós. A questão é que a adoração ela tem que ser contínua, genuína, como o próprio Jesus falou aqui para ela. E a identidade do cristão, que é o adorar, como ela tem sido durante essa pandemia, como ela era antes, como ela é durante a pandemia e como ela será depois. Nós temos vivido simplesmente a divisão do joio e do trigo. Se você não sabe o que é isso, é uma parábola a qual Jesus também explica ali sobre a divisão que haveria e que há de vir sobre o mundo, que quando Jesus virá buscar a sua igreja. E a adoração, ela está nesse incluso. Você é joio ou você é o trigo? Você está vivificando a plantação ou você está simplesmente lá estragando e sendo mais um que será cortado, jogado fora e queimado ao fogo, ao final da colheita? Aonde começa a minha adoração? Aonde começa a sua adoração? A nossa adoração, ela não começa somente na EBD, quem não tem EBD, somente aos cultos à tarde, aos cultos de manhã, aos cultos à noite. Não, a nossa adoração ela tem que ser quando nós acordamos e ela não tem dia específico, não é somente no domingo. Ela é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E de novo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E assim vai, aos 365 dias do ano. Falei sobre a questão de comunhão com os nossos irmãos. Clica aqui nos cards e depois confere. Porque nós também temos que adorar a Deus com a nossa igreja, com a nossa comunidade, mas nós também temos que adorar a Deus com a nossa família e com o nosso íntimo. E hoje é o culto. Hoje é o culto, não é amanhã, é o agora é o culto. Uma frase que a gente sempre chega da igreja e às vezes a gente coloca pra fora mesmo é: hoje o culto não foi bom. Só que às vezes a gente tem que ver, na verdade, se o culto não foi bom por conta de nós. Até mesmo quem presta culto somos nós. Então, se o culto não foi bom, foi por conta de você mesmo. Foi por conta de nós. Às vezes nós estamos cansados, às vezes meio sobrecarregado a vida, mas mesmo assim, quando nós estamos ali, nós temos que entregar ali como aquela mulher samaritana entregou a Jesus a sua vida. E não somente a sua, mas de todo aquele povoado. Ela começou a proclamar: venham ver as palavras e as boas novas daquele que contou sobre tudo de mim. Remoer a palavra de Deus. Quando o culto acabar, começa a remoer ali durante uma semana. Só que vá para o culto não somente com o que Deus quer que eu, receba dele, mas também pense dessa maneira: o que eu vou prestar a Deus? Porque nós temos que prestar um culto com todos os nossos irmãos. Vamos abrir também lá em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 7, que diz assim: ali, na presença do Senhor nosso Deus, vocês e as suas famílias comerão da carne dos sacrifícios e ficarão alegres, porque Deus abençoou todo o trabalho de vocês. Adore com a sua família. Se você não pode sair ainda para cultuar, adore com a sua família. Não é simplesmente, Esther, eu não sei, a minha família. Tente. Também vamos abrir em Salmos 29,
versículo 2, que diz: deem ao Senhor a honra que Ele merece, curvem-se diante do Senhor, o Santo Deus, quando Ele aparecer. Você deve adorar. A adoração é a identidade do cristão. Nós precisamos adorar a Deus. Adoração é a nossa identidade. Tem uma canção muito linda que diz assim: te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para cantar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, está no meu DNA, te adorarei. A canção fala que o adorador é por DNA cristão. Então, adorar é mais que adorar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe um like, compartilhe com seu amigo, se inscreva no canal. Um beijo.